Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai abordar um tema que muitas pessoas têm dúvida, né? Como se origina as entidades que a gente trabalha dentro das macumbas, da Umbanda, né, da Quimbanda, do Catimbó e etc. Esse é um tema que desperta muitas emoções, afinal de contas tem pessoas que juram de pé junto que as suas entidades são reis da Escócia, são rainhas do Egito e etc., quando na verdade a gente precisa entender o contexto histórico da formação desses espíritos dentro das nossas tradições. Então, vamos entender. A compreensão das entidades na Umbanda, na Macumba, na Quimbanda e outras práticas afro-indígenas brasileiras exige um deslocamento fundamental. Abandonar leituras místicas e abstratas e reconhecer essas manifestações como produto histórico e concreto. As entidades não emergem de um plano universal descolado da realidade social. Tampouco podem ser compreendidas como arquétipos genéricos ou figuras aleatórias. Elas são, antes de tudo, expressões espirituais de sujeitos historicamente situados, formados na dinâmica da marginalização, da resistência e da reinvenção que marcam a formação do Brasil. Essa perspectiva encontra sustentação na leitura histórica do meu livro Umbanda Histórica, que vocês vão achar aqui na bio da descrição desse vídeo. Nessa minha pesquisa histórica eu argumento que as macumbas, como a Umbanda, a Quimbanda, a macumba carioca, etc., não nascem de um evento isolado, mas de um processo contínuo de resistência cultural de povos indígenas, africanos e seus descendentes. Nesse sentido, a espiritualidade não pode ser separada das condições sociais que produziram. A gente precisa olhar para os primeiros registros de manifestações espirituais que vão dar origem ao que a gente chama de macumba, de umbanda e etc. aqui no Brasil. Especialmente os primeiros registros vindo dos povos indígenas do Brasil, aqueles que viviam em Jaguaripe, no Recôncavo Baiano. Antes da colonização, esses grupos já operavam sistemas complexos de mediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Com a invasão dos portugueses no Brasil no século XVI, a gente vai começar a ver a perseguição dessas práticas indígenas, sobretudo tanto da coroa portuguesa quanto dos padres jesuítas que chegam aqui com o objetivo de catequizar os povos indígenas brasileiros. Essas práticas eram vistas como feitiçarias ou heresias pela igreja e pelos padres jesuítas, o que desencadeou em uma perseguição muito intensa, inclusive com o envolvimento da Inquisição. Para se aprofundar nesse tema, eu aconselho tanto a leitura do meu livro, Umbanda Histórica, onde eu abordo um capítulo inteiro sobre essa questão dos indígenas no Brasil, para poder entender como que esse movimento vai dar origem a o que a gente chama hoje de incorporação de caboclo. Inclusive, tem um vídeo aqui que vocês podem estar lá acompanhando para saber um pouquinho melhor sobre isso. Mas também aconselho a leitura do livro Heresia dos Índios, do Ronaldo Waifas, que é um livro muito interessante para quem quer entender historicamente qual foi o movimento da santidade e o que ele contribuiu na história do Brasil. A santidade é considerada um dos primeiros fenômenos religiosos de resistência no Brasil colonial. Como apontado por Laura de Mello e Souza, essas práticas eram vistas pelas autoridades coloniais como desvios perigosos, justamente porque articulavam religião e autonomia cultural. No entanto, sobre outras perspectivas, elas representam uma estratégia de sobrevivência simbólica. E é nesse contexto que surge o movimento da santidade que a gente já comentou. A santidade não foi apenas um movimento religioso, mas uma reorganização espiritual diante de uma violência colonial, onde os indígenas reinterpretaram símbolos cristãos e mantiveram a sua cosmologia. E nesse ambiente, a incorporação já se configurava como um mecanismo de comunicação com forças que representavam a própria coletividade, ou seja, líderes ancestrais e figuras de resistência. Com o avanço da colonização e a intensificação da escravidão africana, o território brasileiro se torna um espaço de encontro forçado entre culturas subalternizadas. E esse processo dá origem a práticas como o calundu. Roger Batiste observa que essas práticas não podem ser observadas apenas como religião, mas como um sistema de organização social diante da desestrutura imposta pela escravidão. Elas funcionam como espaços onde os sujeitos historicamente marginalizados encontram formas de expressão, organização e continuidade. E é nesse ponto que as entidades começam a se delinear como categorias reconhecíveis, não como seres abstratos, mas como espíritos que viveram sobre essas condições sociais. A entidade, então, não é uma invenção simbólica, ela é a continuidade espiritual de uma experiência histórica. A organização das entidades nas macumbas segue uma lógica profundamente enraizada na estrutura social brasileira. Cada linha espiritual corresponde a um grupo historicamente marginalizado. Por exemplo, os nossos pretos velhos, que representam a memória dos africanos escravizados, trazido consigo não apenas sofrimento, mas também a estratégia de sobrevivência e sabedoria acumulada. Afinal de contas, aqueles que vieram da África escravizada não eram apenas escravizados. Eram reis, eram rainhas, eram curandeiros, eram feiticeiros, eram o que a gente chamaria de pai de santos e etc. Os caboclos, que remetem aos povos indígenas e mestiços, cuja relação com a terra e a resistência territorial é central. Os malandros, que emergem no contexto urbano, especialmente das camadas populares excluídas da política formal. Os baianos, que refletem um processo migratório interno e a marginalização do nordestino no eixo urbano industrial.
As pombagiras que expressam a experiência de mulheres que romperam com as normas sociais rígidas, muitas vezes sendo marginalizadas por sua autonomia. Até mesmo os ciganos que chegaram aqui através do degredo, que foram marginalizados e perseguidos e foram obrigados a se misturar com outras etnias para poder se diluir a própria etnia cigana. E aqui temos alguns conflitos sobre alguns autores históricos. Reginaldo Prandi aponta que as entidades são figuras simbólicas que refletem tipos sociais reconhecíveis. No entanto, é importante a gente ir um pouquinho além disso. Não se trata apenas de tipos, mas de sujeitos históricos cuja memória é preservada e reorganizada no campo espiritual. Diante dessa estrutura, torna-se problemático tentar inserir nas macumbas entidades completamente desvinculadas da realidade social brasileira. A ideia de entidade como reis europeus ou figuras de elite rompe com a lógica fundacional dessas práticas, que emergem justamente da marginalização. Como destaca Stefania Capone, as religiões afro-brasileiras são marcadas por processos de reinvenção, mas essas reinvenções não ocorrem de forma arbitrária. Ela é ancorada em experiências históricas específicas. Inserir figuras alheias a esse contexto não é expansão, mas distorção. Da mesma forma como tentar excluir grupos como ciganos, cangaceiros e baianos em busca de uma suposta pureza dentro da religiosidade afro-indígena brasileira. Isso revela uma leitura igualmente limitada. A formação das macumbas é dinâmica e incorpora diferentes sujeitos marginalizados ao longo do tempo. Como observa Bastide, as religiões brasileiras são como sistemas abertos que conseguem absorver novas experiências sociais dentro do mesmo contexto de espíritos que eram marginalizados. Outro elemento frequentemente negligenciado é o papel do catolicismo popular. Práticas como benzimentos, devoções não oficiais ou então rituais domésticos eram muitas vezes vistas como suspeitas pela própria igreja institucional. Como aponta Mello e Souza, esses grupos, embora formalmente cristãos, também ocupavam posições marginais dentro da estrutura religiosa dominante, que era o catolicismo institucional. As entidades das macumbas são, em última instância, uma expressão espiritual da história social do Brasil. Elas não representam abstração universal, mas experiências concretas de povos que foram sistematicamente marginalizados. Essas práticas devem ser compreendidas como forma de resistência e continuidade cultural. As macumbas funcionam como arquivos vivos, onde a memória daqueles que foram excluídos da história oficial tem espaço para poder se manifestar. Reconhecer isso é fundamental para evitar distorções e compreender que dentro de terreiro não se cultua figuras aleatórias, a gente cultua história. E com tudo isso a gente chega à conclusão que os espíritos que se manifestam dentro das macumbas são espíritos de pessoas marginalizadas dentro do contexto social brasileiro. Por isso que muitas pessoas duvidam e desacreditam de manifestações como de espíritos que foram reis ou rainhas, ou que vieram do Egito, ou que são barões de alguma coisa, ou que foram a elite de algum lugar. Porque os espíritos que se manifestam dentro das macumbas, seja ela umbanda, quimbanda, macumba carioca, etc., são espíritos de pessoas que existiram e resistiram no Brasil. A gente entende que todos os espíritos que se manifestam hoje para dar caminhos para a gente, para aconselhar a gente, sobretudo ensinar a gente a sobreviver, passaram por um processo de perseguição muito intensa, que foi justamente um dos pontos que fazem eles se afinizarem com pessoas que passam perseguição hoje em dia. Então entendemos que as manifestações desses espíritos que hoje a gente chama de Exu, pombagira, caboclo, preto velho, cigano, baiano, etc., são espíritos de pessoas que contribuíram na formação tanto das religiosidades indígenas e afro-brasileiras, como, por exemplo, o catimbó, o calundu, a cabula, a macumba carioca, a umbanda, a quimbanda, todos eles, em algum momento, deram origem ao que a gente vai chamar de religião hoje em dia. Muitos deles não viveram para ver o quanto eles contribuíram para a formação das religiosidades hoje, mas muitos deles que nem viveram essa formação se manifestam dentro das macumbas hoje. Então entendemos que os espíritos que se manifestam são espíritos brasileiros e que passaram por um processo de marginalização ao longo da história, sejam eles indígenas perseguidos, pretos escravizados, nordestinos que são marginalizados, os mestiços, os ribeirinhos, os boiadeiros, que são pessoas do campo, pessoas que são da roça e etc., os ciganos também. Então todos eles acabam se manifestando dentro das macumbas, todos eles brasileiros, todos eles marginalizados. Mas tem algumas pessoas que comentam sobre Padilha, Maria Padilha, Isso a gente vai deixar para o próximo vídeo e aí a gente vai alegar quem é Maria Padilha dentro das macumbas. Para você que gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com outras pessoas. Eu peço que deixe o like aí para poder atingir outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta o que acha que faltou ser abordado. Também quero deixar aqui um aviso. O meu livro Umbanda Histórica ainda está vendendo lá no Clube do Autor. O link está aqui embaixo. E eu também estou com uma promoção ainda sobre o meu livro Magia, Teoria e Prática dentro da Umbanda, onde a gente tem uma abordagem mais olhando sobre várias outras umbandas, não somente aquela que eu pratico, porque eu acho importante as pessoas terem acesso até mesmo àquilo que eu discordo. Elas precisam conhecer
e dar o ponto de vista dela. Quem sabe essas pessoas um dia não me convencem que aquilo ali também é algo que é válido ou é algo que realmente pode trazer algum tipo de benefício para mim, né? Eu sempre me dou o direito de ter o benefício da dúvida e o direito de estar errado também. Aproveitando esse finalzinho de vídeo, eu peço que vocês deixem aqui comentários de sugestão para o próximo vídeo, né? O que mais vocês têm dúvidas sobre as macumbas, o que mais vocês têm, né, dúvidas sobre a formação da Umbanda de forma histórica, a formação da Quimbanda e etc. Até a próxima, espero ver vocês em breve, tamo junto e tchau!